PJ Aparecida de volta agora para falar de saúde. Novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, que é o tipo de câncer mais comum entre os homens. Por ano, são detectados 65 mil novos casos da doença no Brasil. A boa notícia é que, se descoberto no início, a chance de cura é de 90%. E sobre isso a gente vai conversar agora com a médica oncologista Suelen Martins, do Centro de Oncologia CEON+. Boa tarde, Suelen. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar já com você explicando para a gente quais os principais sintomas, né? O que os homens podem perceber que, de repente, liga um alerta aí para pensar que pode ser um câncer. Boa tarde, obrigada aí pelo convite. Sempre importante a gente alertar, né, para prevenção, para detecção precoce. Então, assim, os principais sintomas são urinários, tá? Então, geralmente o homem pode começar a perceber uma urgência urinária, uma vontade de ir mais vezes, acordar mais vezes à noite. Existe também o sintoma de retenção urinária, então aquela dificuldade de eliminar totalmente a urina, né? Ter que fazer um pouquinho mais de força. Outro sintoma importante é aquele gotejamento da urina, que pode acontecer no final, né? Algo que não consegue esvaziar completamente a bexiga. Também pode causar dor, né? Dor pélvica, abdominal, dores ósseas em caso de doença um pouquinho mais avançada. Suelen, boa tarde para você. Aproveito para puxar a orelha de muitos homens que ainda se negam a fazer o exame preventivo, né? E principalmente, como uma forma geral, a procurar o médico, né? Fazer o check-up anual, enfim, o homem precisa cuidar mais da própria saúde. É nessa linha que eu pergunto para você. Existe aí uma confusão. Afinal, que idade que é recomendado para que o homem faça esse exame? Bom, as principais sociedades médicas, né, do Brasil, do mundo, orientam a partir dos 50 anos, mesmo sem sintomas, tá? A procurar um médico urologista, né, uma vez por ano e fazer seus exames de rotina, tá? Com sintomas, então, caso surjam alguns desses sintomas que a gente conversou, é claro que o homem deve procurar mesmo fora dessa faixa etária, mais jovens, também é importante que ele procure. Outro ponto importante é o histórico, né, de cada paciente. Então, se é um paciente que tem uma história familiar, né, cheia de casos já de câncer de próstata, pacientes que tenham aí algum fator genético associado e conhecido, então, muitas vezes, esses pacientes devem também procurar um médico numa idade mais precoce. E geralmente, assim, a senhora falou dessa questão da idade. Tem uma idade que, em média, né, que começa a aparecer mais? Assim, o principal fator de risco para ter câncer de próstata é a idade, né? Então, assim, quanto mais idoso, quanto mais velho esse paciente, maior o risco de ter o câncer de próstata. Então, um paciente de 90 anos, ele tem aí 70 ou mais por cento de ter e desenvolver um câncer de próstata, não que seja um câncer agressivo, não que seja um câncer que vai dar problema para esse paciente, mas o risco é maior do que um paciente de 40 e de 30 anos. Então, essa idade de 50 anos é uma idade que pode surgir sintomas de doenças benignas da próstata. Então, é importante que o médico especialista, que é o urologista, ele consiga avaliar e ver essas diferenças entre alterações benignas da idade e uma possibilidade de um câncer, por exemplo. Que fique bem claro, se descoberto a tempo, a chance de cura é muito maior, como a gente já destacou, e tem tratamento, né, Suelen? Quais são os tipos? Sim, é uma doença altamente curável, então isso que você falou é super importante, por isso que a importância de diagnosticar em casos mais precoces, e sim, a gente tem muitos tipos de tratamento, né? Depende muito de cada paciente, das condições clínicas, mas de um modo geral, o tratamento principal é o cirúrgico, que é a retirada da próstata, né? E existe também outras possibilidades de tratamento, como radioterapia, tratamentos hormonais. Então, existe uma variabilidade de tratamentos que a gente individualiza, né, a cada paciente, a cada caso, individualmente mesmo. E os tratamentos costumam ser longos, quando não é cirúrgico, no caso? São tratamentos prolongados? Então, na doença, quando ela está localizada na próstata, ainda com esse objetivo curativo,
né? O tratamento cirúrgico, de um modo geral, da grande maioria dos casos, ele é importante, ele já resolve. Quando se opta pela radioterapia, geralmente a radioterapia demora aí 1 mês e meio, 2 meses, né, de tratamento. E a hormonioterapia, em casos localizados, varia aí de 6 meses a 2 anos. Mas são tratamentos bem tolerados pelo paciente, eles acabam tendo aí uma frequência, uma rotina de consultas, né, que são monitorizados aí as possibilidades de efeitos colaterais, mas de modo geral a tolerância é muito boa. Sueli, eu quero agradecer muito a sua participação, principalmente para esse mês que é dedicado a isso, né, para a prevenção do câncer de próstata, e que todos os homens acordem para esse alerta, né, que vão procurar o médico, façam o seu exame de rotina, principalmente destinado a essa doença. Muito obrigado para você, boa tarde, uma ótima semana, viu? Boa tarde, hein? Obrigada Se previnam. pela participação, Suelen.